Esse é um seminário de manutenção 2 da turma de terceiro mecânica. Eu sou Gustavo Moreira, o representante desta equipe. A equipe é formada por Larissa Mailani, Anne Beatriz, Cleislane Almeida e eu, Gustavo Moreira. Aqui é possível visualizar todos os assuntos que trataremos aqui nessa apresentação. O objetivo da nossa equipe com essa apresentação é fazer o possível para facilitar e trazer conhecimentos através da explicação dos assuntos no slide anterior. Então vamos começar. Inicialmente, irei começar explicando os ensaios de materiais, que são basicamente o exame em detalhes de cada característica de uma peça, material ou produto. Os ensaios servem para testar a resistência dos materiais em relação ao esforço. Em outras palavras, podemos dizer que o ensaio serve para saber se o material suporta os esforços que vai receber ou não. Alguns ensaios podem ser feitos em oficinas, outros têm que ser nos laboratórios de ensaio, que são especialmente equipados para isso. Uma ótima observação a se fazer é que os ensaios não dão valores precisos, mas fazem com que o mecânico conheça as características dos materiais e possa avaliar se estão boas ou não. Antes de produzir as peças em grande quantidade, o mecânico faz um protótipo, que é a primeira versão do produto, utilizada na fase de testes e produzida em pequena escala. É bem diferente dos corpos de prova, que é uma amostra do material usado na fabricação do produto. Dentre os ensaios de materiais, podemos citar os ensaios mecânicos, que são métodos utilizados para medir uma série de fatores, com o objetivo de entender o comportamento do material com que se trabalha. Eles se dividem em dois grupos, os destrutivos e os não destrutivos. Aqui vamos falar dos materiais destrutivos. Os ensaios destrutivos se dividem em 5 grupos: de tração, de compressão, de dureza, de impacto e de dobramento. Irei fazer um breve resumo de cada uma delas para que essa área não fique muito extensa. Os ensaios de tração, além de serem fáceis de serem executados e serem reprodutíveis, eles fornecem informações sobre a resistência do material, tais como limite de resistência à tração, limite de escoamento, módulo de elasticidade, resiliência, tenacidade e ductibilidade. Os ensaios de compressão fornecem informações sobre a resistência do material. Eles são muito usados em materiais frágeis ou materiais a serem forjados. O ensaio de dureza apresenta rapidez na análise, é fácil de ser executado. O erro humano é reduzido nesse tipo de ensaio e é capaz de diferenciar pequenas diferenças de durezas. Já o ensaio de impacto permite verificar a resistência ao impacto de um material, ou seja, verificar quanta energia o material absorveu até a sua ruptura. Além disso, esse tipo de ensaio apresenta características que possibilitam identificar certas características do material. Por fim, podemos citar os ensaios de dobramento, que apresentam resultados qualitativos da ductibilidade do material. Ele é muito usado em materiais de construção para a averiguação da resistência sobre atualizações. Agora vamos falar sobre o segundo grupo de ensaios mecânicos, que são os ensaios mecânicos não destrutivos. Esses ensaios, como o próprio nome já diz, não danificam o material. Esses ensaios se dividem em 6 grupos: emissão acústica, radiografia, radioscopia e gamografia, ensaio visual, líquido penetrante, partículas magnéticas e ultrassom. Nesse aqui eu vou citar apenas 2 para não ficar muito extenso. O líquido penetrante, por exemplo, ele também é chamado de inspeção de penetração de líquido ou de teste penetrante. Ele é um método de inspeção amplamente aplicado e de baixo custo usado para verificar os defeitos superficiais em todos os materiais não porosos, como os metais, plásticos, cerâmicas e etc. Outro grupo aqui presente são as partículas magnéticas. As partículas magnéticas ou pós-magnéticos são os elementos que permitem visualizar as indicações referentes às descontinuidades. Uma coisa muito interessante é que, embora o nome indique magnéticas, na realidade elas não são magnetíveis. Isso acontece porque, se elas forem aplicadas sobre uma peça ferromagnética e na ausência de um campo magnético, não há retenção. Vamos falar um pouco agora sobre os processos de soldagem. Aqui a gente vai falar sobre o processo de soldagem em arco submerso, mas posteriormente vamos tratar de mais 2.
O processo de soldagem em arco submerso é um tipo de processo muito utilizado nas indústrias, especialmente quando é preciso uma grande produtividade e uma boa uniformidade no cordão de solda. Nesse processo, a proteção é dada através de um pó, que recebe o nome de fluxo de soldagem. Esse processo acontece da seguinte forma: o pó fica na parte de cima do arco elétrico e ele tem a função de proteger a soldagem contra a contaminação da atmosfera. Além de proteger a soldagem, o fluxo também ajuda a estabilizar o arco elétrico, assim ele evita variações indesejáveis. Durante a soldagem, o fluxo se funde junto com o material de base e o arame eletrodo na poça de fusão. Além disso, o fluxo também forma uma escória, que é uma proteção que a solda recebe na poça de fusão e na solidificação, onde é influenciada a característica do cordão de solda. O processo de soldagem em arco submerso é totalmente automatizado e de grande produtividade, onde o operador apenas observa. Esse modelo de soldagem é aplicado em alguns locais, como as caldeiras, indústrias navais, nos estaleiros e também nas indústrias de perfis e estruturas metálicas. O processo TIG é outro processo de soldagem. Os princípios da soldagem do processo TIG são os mesmos dos outros processos de soldagem em arco elétrico. A diferença está no eletrodo, que nesse caso é de tungstênio e não se consome durante a soldagem. Além dessa diferença, podemos citar também a proteção do cordão de solda, que é feita por um gás inerente, podendo ser o argônio, hélio ou uma mistura dos dois. O processo de soldagem TIG é usado em alguns locais, como indústrias aeroespaciais e em bicicletas de alumínio, por exemplo. Os equipamentos necessários para esse tipo de soldagem são as fontes de energia, podendo ser transformador ou um transformador retificador, os cabos, que levam a corrente elétrica até a tocha, e a mesa com grampo de retorno, que tem como função um polo positivo ou negativo, mas isso depende muito da polaridade que vai ser usada no trabalho. Além da tocha, o processo TIG impõe um cilindro que contém o gás que servirá para proteger a soldagem. Agora vamos falar um pouco sobre os processos de soldagem MIG e MAG. Para quem não sabe, MIG significa metal inerente a gás e MAG, metal ativo a gás. O processo de soldagem MIG é mais comumente usado em materiais não ferrosos, como por exemplo o alumínio. Já na soldagem MAG é usado em materiais ferrosos, como o aço. A soldagem MIG-MAG é um tipo de soldagem a arco elétrico e ultimamente tem sido muito popular na indústria. A diferença entre esses dois processos está no tipo de gás que é utilizado. No processo MIG é usado um gás inerente ou uma mistura de gases inerentes. Já na soldagem MAG é utilizada uma mistura de gases ativos e um gás inerente ou um gás ativo. Há uma diferença entre a soldagem MIG-MAG e a de eletrodo revestido. No processo MIG-MAG, o arame eletrodo não possui nenhum revestimento. Além disso, ele é um metal de adição e no momento da soldagem a poça de fusão é protegida por uma cortina de gás. Outra diferença é que a alimentação do eletrodo é produzida mecanicamente, garantindo uma alta produtividade para o processo MIG-MAG. Agora vou falar um pouco sobre esse diagrama aqui. Esse diagrama se chama diagrama de ferro-carbono e, como o próprio nome já diz, ele é formado pelo ferro e o carbono. Os diagramas de fase, também chamados de diagramas de equilíbrio, têm como finalidade mostrar alterações do estado físico e de estrutura que sofrem as ligas metálicas em decorrência de algumas questões, como o aquecimento ou resfriamentos lentos. Antes de falar sobre ensaios de fadiga, vamos falar primeiro do que é fadiga. Fadiga é a ruptura de componentes sobre uma carga bem abaixo da carga máxima suportada pelo material. Existem diferentes tipos de ensaios de fadiga. Eles podem ser torção, tração-compressão, flexão e flexão rotativa. Nesse aqui eu vou citar apenas um: tração-compressão. Tração-compressão é produzida em um corpo de prova retirado de barras ou perfis metálicos. O corpo de prova é preparado de acordo com as normas internacionais que especificam suas dimensões e acabamento superficial. Depois de ser totalmente preparado, o corpo de prova é fixado no arcoador da máquina de ensaio. Os parâmetros para os testes são definidos de acordo com o tipo de material ou de produto. Geralmente, o ensaio é produzido por cerca de 10 corpos de prova, mais ou menos, para cada nível de tensão. Em geral, os resultados de ensaio de fadiga são mostrados numa curva tensão número de ciclos. O ambiente influencia muito no limite da fadiga, afinal, a ação corrosiva de um meio químico acelera a velocidade de propagação da trinca.
A resistência da fadiga ela sempre pode ser melhorada, sendo assim é necessário evitar contrações de tensão. Os materiais eles devem ser escolhidos pelos ciclos e tensões. Isso quer dizer que para cada aplicação com baixa tensão sílica, a preparação deve ser dada às ligas de alta ductibilidade. E para as aplicações com alta tensão sílica, com deformações sílicas predominantes elásticas, a prioridade deve ser dada às ligas com maior resistência mecânica. Sobre as normas e classificações dos materiais, nós temos 6. Material de consumo geral, material de manutenção, por peculiaridade, por ser perecível, importância operacional, que é uma classificação XYZ, e classificação ABC. Aqui eu vou citar apenas 2. O material de consumo geral, por exemplo, ele trata-se da utilização repetitiva, aplicados em diversos setores da empresa, para fins que não sejam de manutenção. Já os materiais de manutenção são os materiais que a empresa utiliza em seus diversos setores, para fins diretos ou indiretos de produção. Materiais de manutenção são os materiais chamados sobressalentes, que são utilizados pelo setor de manutenção da organização. Alguns órgãos desenvolvem normas de produtos, como é o caso da ACMT. Aqui nós temos o nome em inglês, mas a tradução fica mais ou menos Sociedade Americana para Testes e Materiais. Como já havia dito, ele é um órgão internacional que desenvolve e publica normas de diversos produtos, sistemas e até mesmo serviços. É considerada a maior importadora de normas do mundo e tem grande importância em todos os países. Esse órgão já criou mais de 12.000 normas, facilitando os processos, padronizando e trazendo segurança para centenas de nichos. Inclusive, quando o assunto é tubos de aço, as normas técnicas da ASMT são essenciais para especificar a característica deles. Outro órgão que podemos citar é a ASME, que significa em português Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos. Esse órgão, na verdade, é uma associação sem fins lucrativos de profissionais da engenharia que gerou um projeto de código, construção, inspeção e testes de equipamentos, incluindo caldeiras e vasos de pressão. Ela foi fundada em 1880 nos Estados Unidos por um pequeno número de líderes industriais. Atualmente, ela possui cerca de 120.000 membros distribuídos em 140 países, incluindo o Brasil. Os quadros técnicos dessa associação estão subdivididos em 37 ramos específicos, dentre os quais pode citar indústrias aeroespacial, ciência dos materiais, nanotecnologia, energia nuclear, transporte ferroviário, mecânica dos fluidos, vasos de pressão, gasodutos e entre muitos outros. Vou citar agora um dos processos mais importantes na indústria, que é a manutenção industrial. A manutenção industrial é basicamente um conjunto de ações, práticas e estratégias que visam principalmente manter a integridade de equipamentos e processos no chão da fábrica. Ele tem como objetivo reduzir as falhas operacionais que podem ocasionar paradas, mantendo a produção nos eixos. Em uma fábrica, é comum que o setor responsável pelo seu arranjo estratégico seja planejamento e controle de manutenção, conhecido como PCM. Na parte prática, os encarregados pela aplicação são os técnicos especializados. Porém, ultimamente a manutenção industrial tem assumido um papel muito mais estratégico. Ou seja, além de olhar para os riscos do trabalho, seu planejamento também busca favorecer os objetivos da empresa. Assim, há diferentes práticas e ações que, além de garantir a segurança de cada execução, seja para o funcionário como para a máquina, visam potencializar a capacidade produtiva. Fazer a manutenção industrial preventiva se tornou um grande desafio nas empresas de hoje. E isso acontece mais porque as formas de se aplicar a manutenção, elas têm características específicas. Mas é importante entender que não existe uma receita para fazer. A manutenção industrial ela deve ser originada de um processo de análise que leve em conta as necessidades do seu chão de fábrica. Como conclusão, pode-se dizer que esse trabalho foi muito importante para agregar um bom conhecimento à área de mecânica, não só de mecânica, como a de muitas outras áreas. A gente também pode concluir que ele foi muito importante para o entendimento e aprofundamento nesse assunto. Isso agrega bastante para as pessoas que vão entrar numa área profissional dessas.